Muito boa tarde, meus amigos. Aqui quem vos fala é Bruno Chaves Animais. Infelizmente não gostaria de estar gravando esse vídeo, pois a maioria de vocês já deve estar sabendo do incêndio que aconteceu no Museu Nacional e que destruiu a maior parte do acervo, que são itens irreparáveis, né, de grande nível cultural e científico, né, é uma grande perda. Felizmente parte do acervo se salvou e eu fiquei muito triste e chateado com todo esse acontecimento. Mas por isso eu resolvi gravar esse vídeo para homenagear o Museu Nacional e compartilhar com vocês as minhas experiências com ele, os meus momentos felizes no Museu Nacional, minhas lembranças. Pois durante a minha infância, adolescência até e minha fase adulta, eu já fui muitas vezes à exposição do Museu Nacional. E além disso, depois que comecei a trabalhar com paleontologia, eu passei a frequentar eventos, palestras, defesas de mestrado, doutorado, de graduação lá no Museu Nacional. Por isso que eu gosto muito do Museu Nacional. Infelizmente, né, toda essa perda. Além disso, eu também conheço muitas pessoas que trabalham lá. Então eu vou começar a fazer minha homenagem, compartilhando com vocês algumas das minhas lembranças do Museu Nacional. De todas as exposições que haviam no Museu Nacional, as que eu mais gostava, as que me chamavam mais atenção, eram as que envolviam animais. As de história humana também me chamavam atenção, mas eu gostava mais que as que envolviam animais. E de todos os itens em exposição, os que eu mais gostava eram aqueles 3 esqueletos de 3 animais da fauna brasileira, da megafauna brasileira pleistocênica, que eram 2 preguiças gigantes, né? A maior era o Eremotherium, a menor era a Glossotherium, e de um tigre-dente de sabre, do gênero Smilodon. E perto deles também haviam 3 réplicas de paleoarte de miniaturas de como seriam os animais em vida. E uma curiosidade sobre esses esqueletos é que eles contêm peças originais e réplicas. E o Eremotherium ele foi montado numa época que só se pensava que a única preguiça gigante brasileira era de um gênero chamado Megatherium, que também de fato existe no Brasil, só que é mais no sul. Só que esse Eremotherium ele tem peças de diferentes indivíduos de Eremotherium e algumas réplicas de peças de Megatherium. Também havia exposição, mas recentemente não estava, mas eu também já cheguei a ver, um esqueleto em exposição de uma ave do terror brasileira do gênero Paraphysorius. Para quem não sabe o que é uma ave do terror, são animais como esses aqui, ó. Essa aqui não é uma Paraphysorius, é outro gênero. Mas havia sim o esqueleto da Paraphysorius lá. E eu gostava dele também, inclusive foi aí que eu conheci esse gênero, Paraphysorius. E além disso também, havia uma outra sala perto dessa, que era uma sala que tinha vários fósseis e réplicas também de animais da era mesozoica. O mais famoso era aquele saurópode, o Maxacalisaurus, que inclusive eu também gostava desse esqueleto, que era um saurópode grande descoberto aqui no Brasil. Nessa mesma sala também tinha um esqueleto de um dinossauro terópode, parente próximo do espinossauro, que é o Angaturama, né, e estava abocanhando um pterossauro do gênero Tupandactylus, e também tinha uma paleoarte ao fundo, né, deles, também uma réplica de como seriam os animais em vida. Também havia outros esqueletos de Tupandactylus, também havia um esqueleto de um outro pterossauro chamado Tropeognathus, que estava pendurado no teto. E além disso também tinha uma réplica de um crocodilo mesozoico, mas também disso também tinha vários fósseis lá que foram recolhidos na Chapada do Araripe, que ela fica no Ceará, Pernambuco e Piauí, vários fósseis de lá. No térreo existia uma outra exposição também envolvendo dinossauros, mas tinha alguns que não eram brasileiros. Eu destaco o crânio do Tiranossauro Rex Stênio, né, que era uma réplica de crânio de Tiranossauro Rex em tamanho natural, que eu também adorava muito, eu ficava maravilhado vendo essa réplica. Também tinha um esqueleto de um dinossauro brasileiro chamado Santana Raptor, e também havia um crânio de não sei se era, acho que era réplica também, de um dinossauro herbívoro norte-americano chamado Lambeosaurus. Além disso também paleoartes, explicações de como o esqueleto do Stênio foi achado, uma paleoarte de um Tiranossauro Rex em comparação com o humano. E pouco ao fundo dessa sala havia o auditório Roquete Pinto, que eu vou falar dele mais tarde, aqui no vídeo. Outra exposição que eu também gostava muito do Museu Nacional, que eu vi quando eu era adolescente, mas infelizmente ela estava fechada, era sobre o mastodonte brasileiro, que o nome científico dele é Notiomastodon platensis. Era uma exposição muito legal, tinham dioramas de como era o animal em vida, uma grande réplica de como era o filhote dessa espécie. E, além disso, também tinha um infográfico, uma ilustração comparando ele com o elefante africano atual, né, destacando as diferenças. Essa exposição, inclusive, realmente era uma das que eu mais gostava de todo o Museu Nacional. Eu fui lá com meu pai uma vez, quando eu era adolescente, como eu disse antes, e eu fiquei encantado com ela. Essa exposição mexeu muito com a minha imaginação, mas infelizmente ela estava fechada, uma pena, né? Porque essa foi uma das melhores exposições do Museu Nacional. Outra seção que eu também adorava no Museu Nacional era a seção de ornitologia, o estudo das aves. Aí tinha várias aves taxidermizadas, empalhadas em exposição. Essa é uma seção que eu gostava muito também. Eu ficava durante muito tempo vendo todas as aves lá. Aí eu destaco algumas, como por exemplo, tinha um condor dos Andes, tinha uma ema, tinha uma seriema, tinha também um aguari, que é um tipo de cegonha, tinha também um tesourão, que vocês sabem também como fragata,
Tinha também albatroz, tinha tucano, tinha arara, tinha algumas espécies de codornas, também tinha arpia, a águia brasileira, vários tipos de beija-flores, vários tipos de passeriformes, que é a ordem dos passarinhos de poleiros. Era uma seção muito legal, patos selvagens, era uma seção muito legal mesmo. E perto dela, um pouco atrás dela, tinha também uma seção sobre paleoarte, que é retratar animais extintos que miserem vidas. E tinham várias ilustrações e esculturas de dinossauros. Eram feitas pelo paleoartista Maurílio Oliveira, que é um paleoartista muito bom. Eu adorava também essa seção. Tinha lá o Tiranossauro Rex, tinha um dinossauro chamado Picnonemosaurus, tinha o Alossauro. Era uma seção muito bonita também. Além das exposições envolvendo vertebrados, também havia algumas que envolviam invertebrados, que eu também gostava. Das invertebrados, o item que eu mais gostava era um caranguejo gigante, um caranguejo-aranha gigante que estava em exposição. Eu vi ele pela primeira vez quando era criança, eu fiquei encantado com o tamanho desse animal. Aí ela ficou uns tempos fora de exposição, depois ela voltou a ficar em exposição e eu gostei muito quando isso aconteceu. E além disso, na sala que ele estava exposto atualmente, também tinha outros invertebrados marinhos em exposição, como uma concha gigante, que eu não me lembro o nome científico dela. Além disso, nessa sala também tinha uma grande réplica de uma lula gigante pendurada no teto. Mas claro, o caranguejo, a aranha gigante sempre me chamou mais atenção. Um animal, um vertebrado desse tamanho, né, sempre se destaca. Ao lado dela também tinha uma outra sala que envolvia também muitos invertebrados também. Tinha muitos crustáceos, aracnídeos em exposição e, é claro, insetos, que era o forte dessa sala. Tinha vários insetos. Além disso, também tinha uma réplica de cera de uma mulher que estava representando uma doença. Se não me engano, acho que é leishmaniose tegumentar americana, não é o nome da doença. Eu sei que essa réplica de cabeça de cera de mulher não tinha nariz, e eu vi ela pela primeira vez quando era criança. Eu tinha muito medo dessa réplica. E ela ficou também uns tempos fora de exposição e voltou recentemente. Mas eu lembro que essa foi um dos itens que mais me assustou no Museu Nacional. Mas mesmo assim eu gostava muito dela. Logo na entrada da exposição do Museu Nacional, havia em destaque o meteorito Bendigo. Ele também era uma peça que eu gostava muito. E eu ficava impressionado com o peso dele. E felizmente ele se salvou. Ele se salvou do incêndio. Além dele, eu também já vi em exposição outros meteoritos menores em exposição no Museu Nacional. E também eram bem pesados, o que sempre me chamou a atenção. E mais pro lado, havia uma sala que já tiveram várias exposições diferentes. Uma delas, que não estava mais, que eu já cheguei a ver, foi uma exposição mostrando como foram as expedições cientistas do Museu Nacional até a Antártida, colher materiais na Antártida. Tinha várias fotos na Antártida, dos pesquisadores colhendo materiais, mas também haviam duas coisas que me destacaram. Uma era uma réplica de um plesiosauro, réptil marinho, que não eram dinossauros, aqui, ó, répteis marinhos como esses. Que havia uma grande réplica de um plesiosauro em exposição. E além disso, havia também uma grande paleoarte muito bonita, retratando como eram os animais, os dinossauros, os plesiosauros ali da Antártida. Era uma exposição muito legal. E ela foi substituída pouco depois, eu não sei se em ordem exata, foi por uma outra que estava quando houve um incêndio, que foi sobre as eras geológicas do planeta Terra, como foi todas as diferentes eras e períodos geológicos do planeta Terra. Começando pelas diferentes eras do Pré-Cambriano, também tinha as eras Paleozoica, Mesozoica e até o Cenozoica, que são os dias atuais. Exposições muito legais. Agora eu vou falar um pouco também das exposições da história humana, que eu também gostava delas. Uma das que eu mais gostava era do Egito Antigo, que haviam lá sarcófagos, inclusive múmias originais dos tempos do Egito Antigo, incluindo uma múmia feminina, que as múmias femininas são raras, e também gatos mumificados. E algo que eu também vi lá que eu gostei muito foi que fizeram uma réplica feita em impressão 3D de como é o esqueleto de um dos gatos mumificados, que eu gostei muito. Além disso, também haviam várias outras exposições, como por exemplo exposição greco-romana, várias exposições de povos na América pré-colombiana, antes de Colombo chegar nas Américas, inclusive com múmias dessa época, que também eram exposições muito legais. E outra exposição que eu também gostava bastante era uma mostrando os móveis originais da época de Dom João VI, que era muito legal. Quando eu via essa exposição, eu me sentia na época, como se eu estivesse na época mesmo do Dom João VI. E também no teto dessa exposição havia também uma arte dos deuses gregos. Era sensacional, pena que se perdeu. Como eu mencionei anteriormente, depois que eu comecei a trabalhar com paleontologia, eu passei a frequentar o Museu Nacional.
para poder ver palestras e eventos. E eu também já fui a várias áreas que não eram abertas ao público. Como, por exemplo, já fui a salas de vários professores, já fui a vários auditórios. Inclusive, também eu fui muito no Jardim Central, que é um jardim muito bonito. Volta e meia, alguns tucanos apareciam voando lá. E como eu mencionei anteriormente, existe um auditório chamado Roquete Pinto, que ele recebeu esse nome em homenagem a um dos diretores do Museu Nacional, que lá dentro desse auditório haviam vários quadros com todos os diretores do Museu Nacional até o momento. Eu adorava esses quadros, eu ficava ali vendo eles, eu perguntava aos funcionários do museu sobre esses diretores, era sensacional. E alguns eventos que eu fui ao Museu Nacional, eu destaco, por exemplo, um evento conhecido como Paleo RJS, que acontece um evento anual de paleontologia, que acontece no Rio de Janeiro de vez em quando, no Espírito Santo, que o de 2014 foi no Museu Nacional, mas não foi no prédio do museu, foi no prédio anexo. Foi o primeiro evento que eu fui lá no Museu Nacional. No ano seguinte era para ser na UERJ e acabou sendo também no Museu Nacional. Foram muito legais. E também um que eu também fui, que é o Simpósio Brasileiro de Paleontologia de Vertebrados, que foi em 2016. As palestras de abertura foram inclusive no auditório Roquete Pinto. Teve uma até inclusive que falava sobre o Peter Lund, um paleontólogo dinamarquês que fez os primeiros achados aqui de paleontológicos aqui no Brasil, lá em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Foi uma palestra sensacional. A festa de abertura foi dentro do Museu Nacional, mas as demais palestras, apresentações foram no prédio anexo do Horto Botânico. Eu também já fui a muitas defesas de mestrado, de doutorado. Algumas eram no prédio anexo do Horto Botânico, outras eram lá dentro. Eu aproveitava para poder ver as salas de alguns professores, eu conversava com vários deles, inclusive. Eu aprendi muito, né, nessas palestras, nessas apresentações. E eu também quero destacar aqui uma vez, que acho que se não me engano foi em 2016, antes do simpósio. Foi um curso de morfometria geométrica que eu fiz no Museu Nacional. Foi uma semana, claro, foi no prédio anexo, mas de vez em quando eu aproveitava o intervalo para ir na exposição. Foi um curso de morfometria geométrica muito legal. E por último, eu gostaria de destacar que a última vez que eu fui ao Museu Nacional foi durante uma festa de celebração dos 200 anos do Museu Nacional, que aconteceu aqui ainda em 2018. E foi um evento muito legal, com entrada franca ao público. De várias tendas fora do museu foram montadas as diferentes seções do Museu Nacional, como répteis, geologia, paleontologia, paleoarte, anfíbios, aves. Foi um evento muito legal com interação do público. E no final do evento, eu fui numa visita, eu fiz uma visita guiada para dentro do Museu Nacional com alguns paleontólogos. E eu achei interessante que, lembra da sala do Max Sacarissal que eu falei? Ela estava fechada durante uns tempos devido a problemas com o cupim. Inclusive eu cheguei a entrar de novo na sala, na visita guiada, e foi muito legal. Então, como eu mencionei aqui, essas são algumas das minhas recordações do Museu Nacional. Eu sinto muito, eu lamento muito por quem não teve a oportunidade de conhecê-lo ou foi lá poucas vezes, porque era um museu sensacional, era um museu incrível. Felizmente, como eu disse, alguns itens do acervo se salvaram, e espero que com esses itens o museu consiga se reerguer. E eu gostaria muito de terminar agradecendo ao Museu Nacional e agradecendo a todas as pessoas que trabalhavam no Museu Nacional por me proporcionar esses momentos felizes, que inclusive mexiam com a minha imaginação, inclusive influenciaram muito na minha decisão de seguir carreira de biologia e paleontologia. Então, muito obrigado, forças para todo mundo que trabalha no Museu Nacional. E infelizmente, de um incêndio que destruiu algumas peças irreparáveis. E é isso. Obrigado, pessoal.